nós reunimos mais uma vez em Sua presença, na doçura do Seu Espírito, e aquela preciosa unção que esteve um dia sobre o Teu servo aqui na terra e deixou-nos a Sua palavra revelada. Esse era o ministério de Malaquias 4, converter o coração dos filhos aos pais. E também o ministério do Filho do Homem, trazer a pessoa de Cristo, como foi nos dias da sua carne, e revelar sua palavra em Apocalipse 17. Que nesta noite, antes de dobrarmos os joelhos para um tempo de oração aqui, que o Espírito do Senhor tenha liberdade, que o Espírito do Senhor possa falar em nossos corações e nós recebermos unção e graça para falar com o Senhor e também te ouvir. Como diz, Deus está ansioso para nos ouvir. E nós também estamos ansiosos para ouvir o Senhor. Que haja uma plena comunhão nesta noite, entre almas aqui lavadas e redimidas no seu sangue, com o céu, com o trono da graça, com o trono do Cordeiro sangrento. Que a mão do Senhor se estenda sobre os necessitados, vidas enfermas, doentes, aflitas, vidas necessitadas. Eu coloco-me aqui, Senhor, pedindo graça e misericórdia e perdão por os meus pecados. Que a minha voz nesta noite seja a tua voz, falando e ajudando os necessitados. O propósito de reunirmos aqui nesta noite, ó Senhor, é para sermos uma ajuda um para o outro, Senhor. Estender a mão um para o outro. E a oração, Senhor, há um poder escondido nela, que os olhos não veem, que as mãos não tocam, mas nós vemos os resultados da oração, o que ela é capaz de realizar. O Senhor precisa de vidas que desejam orar de fato e de verdade, ó Pai. Orar até o céu descer em nossa alma, Pai, e a nossa oração subir para a sua presença. Nós clamamos por isso, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, vocês podem sentar. Cantamos um pouco mais hoje, mas vou falar menos também. Eu quero... Tem algumas escrituras, se houver tempo, e duas mensagens que vamos meditar nelas. E aqui, quero dizer a vocês uma palavra bem curtinha, mas que está trazendo todas as profecias para este tempo aqui, quando o Senhor Jesus disse no seu sermão, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também na vinda do Filho do Homem. É o versículo 27. Nós temos algumas coisas bem profundas e sérias. Deixa eu falar aqui de 3 coisas que o profeta falou. Não vou ler dentro da mensagem agora, mas quero mostrar para vocês. Está na era de Laodiceia, que eu vou falar, que eu vou ler aqui. Nas 70 semanas de Daniel, 213. E o profeta fez uma predição aqui. Eu predigo 3 coisas.
Estou montado numa gripe boa. 3 coisas. Isso foi em 61. Essas 2 mensagens aqui, uma em 60, outra em 61. Ele diz: primeira, Israel repatriado. Tá? Israel repatriado. Israel está repatriado desde 1946. Faz 80 e poucos anos isso. Passaram 2 gerações. Segundo, a noiva estará pronta para o rapto. Você está pronto para o rapto? Amém? Terceiro, as virgens nécias reunidas para o fogo. Estou citando da mensagem. Primeira coisa, Israel está repatriado. Eu fiz a conta lá, deu acho que 86 anos, parece. A era de Laodiceia durou 117 anos. E hoje nós estamos vivendo já 60 e poucos anos da abertura dos selos. O que aconteceu, que hoje nós estamos mais da metade da era da Odisseia, quando Jesus visitou a Terra. Pense nisso. Essa escritura do Filho do Homem, isso... Pega um papelzinho lá que eu notei muito rápido, você não vai nem saber. Pega o menor que tem lá, que é ele. Eu ia trazer para cá, esqueci. E que vou falar como que Jesus estava conversando, pregando este sermão aqui e dizendo, né, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e mostra ao Ocidente, assim será também na vinda do Filho do Homem. Ele era o Filho do Homem. Ele estava ali. Ele era o Filho do Homem, estava ali falando, assim será na vinda do Filho do Homem. Ele estava falando de uma outra dispensação. Ele estava falando de um outro tempo. Ele estava falando, deixa eu ver, irmão, é isso mesmo. Depois eu vou passar limpo isso aqui. Eu notei aqui. Faz 80 anos que o anjo veio na caverna, foi em 46. Faz 64 anos que os selos foram abertos. Faz 50 anos que o profeta prediz que em 77 tudo terminaria. A era de Laodiceia durou 117 anos. Falta 27 anos apenas para esta era da palavra ser no mesmo tamanho de Laodiceia. E que nunca irá acontecer. Esta é a verdade. Agora, se o Filho do Homem viria, e o Senhor falando deste Filho do Homem, ele veio. Agora, eu quero que vocês notem uma coisa aqui. Tem assunto que a gente tem que pegar, falar meio devagar, meio pautado assim, porque, olha, gente, eu fico desesperado se a pessoa que não está entendendo nada até agora da mensagem. Meu Deus, isso de tirar o fôlego. Veja bem, que quero passar nessa noite em poucas palavras, Senhor me ajudando. Aqui, veja bem, esses acontecimentos foi por ocasião do início da segunda vinda. Em 46, o que aconteceu em 7 de maio de 46? Israel era uma nação. 2 anos mais tarde, eles podiam levantar a bandeira com a estrela de Davi, porque Israel estava
sobre o domínio otomano. Quem comandava Israel, Jerusalém, era a Inglaterra, tinha um contrato. E ela já era uma nação, mas não podia tomar posse como nação, porque tinha aquele contrato. Passaram 2 anos, em 48 a bandeira hasteou. Mas ela já era uma nação em 7 de maio de 46, que o anjo veio, irmão Brana. Agora, ali então começou o ministério. E o ministério durou exatamente 33 anos. E quando a palavra do Senhor, eu estava lendo aqui, você quer ver uma coisa? Começa a falar, vai abrindo assunto e fica difícil a gente... O 7º selo, está isso também no 5º selo. Devemos nos lembrar de que este 7º selo é o fim do tempo de todas as coisas. Isso mesmo. As coisas escritas no livro dos 7 selos, selado no plano de redenção desde antes da fundação do mundo, tudo é consumado. É o fim. E o fim do mundo que está se debatendo. É o fim da natureza que está se debatendo. É o fim de tudo. Aí é o fim das trombetas. É o fim das taças. É o fim da terra. E até mesmo o fim do tempo. E diz o profeta, o tempo acaba. A Bíblia diz que sim, Mateus capítulo 7, quer dizer, Apocalipse capítulo 7, no versículo 10, ele volta, capítulo de 1 ao 7 de Apocalipse, o tempo acaba, o anjo disse, o tempo não será mais, quando isso, nos dias desse grande acontecimento. Quando? Qual foi o grande acontecimento? Apocalipse capítulo 10, e o versículo 4, quando o anjo pôs um pé na terra, outro no mar, levantou a mão e jurou, o tempo terminou. É exatamente como soltar... aí que vai longe, né? Deixa eu tomar mais um parágrafo só. Isso é o que o 7º selo, isso é o 7º selo. Ele simplesmente termina o tempo para o mundo. Ele termina o tempo para isto. Ele termina o tempo para aquilo, ele termina o tempo para isto, ele termina o tempo, tudo simplesmente terminou nesse 7º selo. O 7º selo não irá se repetir, porque o 7º selo foi a presença do Senhor Jesus Cristo abrindo a palavra. E o profeta dizia assim, olha, o que está nos selos não está nem escrito. Você já leu isso. Não está nem escrito. Mas você vai lá no 5º selo, 2 páginas antes do meio, porque é um assunto um pouco grande. Ele fala, não podia, porque tudo está escrito. Não podia, não está escrito. Esses mistérios dos selos. Por que não podia? Porque a palavra de Deus não falta uma vírgula nela. Como que não estava escrito? Aí ele vem e diz assim, estava escondido na palavra. Estava escondido na palavra. Ele vem então, pega as coisas escondidas na palavra, que nunca ninguém viu, desde a fundação do mundo, porque... Este profeta veio para revelar todos os mistérios de Deus desde a fundação do mundo. Ele toma essa parte aí e começa a abrir essas coisas que está escrito entre linhas, escondido em mistérios. Então, quando abre os selos, rompe então soa aqueles trovões, porque o trovão é um distúrbio religioso, o selo é um distúrbio religioso, abre aqueles mistérios, e o mundo entra numa agitação. O mundo entrou em uma agitação, e quando Mombrana começou a abrir a palavra, a partir dos anos 60.
até que terminou seu ministério. Foi uma agitação na América e correu através do mundo, e essa agitação continuou, foi aumentando ao longo do tempo. E hoje o mundo está agitado, a natureza está agitada, terremoto para todo lado, os homens se transformaram em outra coisa, além de um ser humano. Então tudo está mudado. Se hoje você não vê que é hora de ser arrebatado, então você não vai no arrebatamento, porque ele está acontecendo hoje. Eu não sei se o irmão Samuel viu, você é de Angola? Eu vi hoje uma fita de Angola, domingo vou passar esse tempo aqui. Rapaz, só Deus na causa. O interior, você não é interior, você é de Luanda. Então, você conhece o interior de Angola? Rapaz, o que é aquilo? O pastor Samuel está lá e fez Meu Deus, como que vive lá, irmão Samuel? Só Deus na causa. Meu Deus, muito abaixo da linha da pobreza, não? Muito abaixo da linha da pobreza. Uma coisa, como é que o povo vive num lugar desse aqui? Vive de quê aqui? Tem nada naquilo. Mas tem muito africano no céu, viu? O profeta amou aquelas peles negras. Nossa, como ele amou aquela gente, né? Ele desejava voltar. Lembra? Você já leu que ele queria voltar? Aí cortaram no Mombrana. Não deram mais patrocínio para ele. Ele foi pregar lá, chegou lá, tinha uma ordem para ele não pregar. Ele entrou como caçador e tal. Depois descobriu que a ordem não era de ninguém, era mentira, era a ordem das igrejas. Estava terminando o ministério por lá. Agora, então, nós vamos lá. Aqui está o que nós vamos abordar nesta noite. A sua intermitente luz. Sim, e o profeta diz, na 70ª semana de Daniel, que ele teria uma parte no ministério dele com os judeus. Aí, quem não viu a palavra revelada, começou a pregar que o irmão Branham ia voltar para pregar para os judeus. E criar uma doutrina forte sobre isso. Só que a parte que ele tinha para Israel foi tirar a noiva do caminho para Israel receber Jesus. Por isso que, quando Israel repatriou, o anjo foi a ele, para ele sair com essa mensagem, para tirar a noiva, para colocar Israel ali, para que eles recebam o Messias. Israel não receberá o Messias enquanto a noiva estiver aqui. Essa é a parte que ele tinha, tá? Da figueira aqui. A figueira brotou. Por que a figueira brotou? Porque tinha um profeta para abrir o caminho para tirar a noiva, e a figueira é Israel. Por que ela brotou? Porque ela repatriou. E Deus não trata com Israel fora da sua terra. E Deus pôs eles lá para tratar com eles. Agora, se Deus está tratando com Israel e está tirando os 144 mil, aonde está o eleito, a noiva para ir embora? Que momento, que hora é essa? Que tempo estamos vivendo? Esta palavra que soa pela sua boca, essa palavra, ela terá que se materializar. Terá que ser uma realidade, tá? Uma realidade. A sua oração, a sua palavra tem que se materializar, como foi com o irmão Branham, quando ele parou a tempestade, criou esquilos, fez tantas coisas. Esta palavra está na noiva, a mesma unção sobre o irmão Branham, é a unção que está sobre o eleito. Por isso que esse tempo é tempo de parar, meditar e ajustar. É tempo de ajustar a nossa vida. Tem gente que corre para baixo, corre para cima, e busca uma igreja ali, busca outra lá, e faz coisas que melhor você não entrar no mérito do que eles estão fazendo, deixa quieto, né? Porque se é eleito não vai entrar, se meter em coisa errada, se não for, vai. Então, aquele que é eleito vai captar a palavra, receber a palavra, viver a palavra e manifestar a palavra.
Mas as pessoas acham que ainda a mensagem é um caminho para fazer alguma coisa além do arrebatamento. Esse é um tempo que nós não temos outro caminho para ser feito a não ser para a glória. Porque aqui embaixo a coisa está encerrada, está terminada. Esse mundo está intragável. O que as pessoas fazem, só dementes, pessoas doentes mentais fazem o que eles fazem. E o profeta disse: nós vemos os sinais do Senhor Jesus curando os enfermos, levantando os mortos, expulsando os espíritos malignos. Vemos as pessoas sendo feitas santas e consagradas através do Espírito Santo. Nós vemos vidas transformadas, vemos grandes sinais, vemos sinais místicos nos céus, como discos voadores, o Pentágono. Muitas pessoas colocando isto na televisão, escrevendo isto. Eles não sabem o que pensar sobre isto. Todos os tipos de sinais misteriosos, o Senhor Jesus descendo na forma de uma coluna de fogo. O Senhor Jesus descendo na forma de uma coluna de fogo. Tem sua foto tirada, vivendo em nosso meio, provando que é Ele mesmo. Amém? Isso é o profeta dizendo. Ele desceu numa coluna de fogo para o povo pentecostal naqueles dias ver. Porque o mundo não viu. Até hoje tem briga na América a respeito ainda daquela nuvem que apareceu, e até hoje chegar a conclusão nenhuma. O profeta diz: não queira explicar para eles, não é para eles aquilo lá. Não queira explicar para outros também, que é na mesma mensagem, porque não é para eles. Aquilo lá era a presença do Senhor, a mesma nuvem que guiou Israel, o mesmo pilar de fogo que guiou Israel, o mesmo que falou com Paulo no caminho de Damasco, é o mesmo que guiou o irmão Brana, é o mesmo que nos guia nesta noite. Agora quero dizer a vocês aqui, Deus, olha, personificou. O que é personificar? É você viver um outro personagem. As pessoas dizem: não, ele é um personificador. Ele é um imitador, né? Imitador é personificador. Mas Deus não veio fazer imitação. Ele personificou na pessoa do irmão Brená. Então o Filho do Homem viveu de novo na terra. E tem muitos babando na igreja. E tem muitos babão, não sabe o que está acontecendo. Um domingo ensolarado, cadê o camarada? Nem notícia dá para onde está. Dá uma vergonha. Domingo dia você está orando aqui na igreja, buscando a Deus, adorando. Primeiro dia da semana, foi o dia que ele ressuscitou. E também um dia que o Espírito Santo desceu no Pentecostes. Tem muito a ver. O profeta guardava aquele dia. Ele não guardava o dia, mas respeitava o dia da ressurreição do Senhor. Agora, perceba isto. Então, o profeta, o homem chamado William Branham, o irlandês chamado William Branham, Deus o tomou. Deus deu a ele uma natureza que outros homens não tiveram, de suportar, de dominar situações ao seu redor. Por uma desobediência dele, ele perdeu uma filha, perdeu uma esposa e um irmão. Depois, num desespero tão grande, ele estava trabalhando, consertando linha de alta tensão. Falou: se é assim, então vamos terminar agora. Pegou, tirou a luva da mão, pegou no cabo de 14.000 volts. Ele acordou do outro lado chorando. Outro dia ele passou a mão num couto, pegou e puxou, picou a bala, jogou, a bala detonou. Puxa, um outro homem faz isso, que estoura um miolo. Pega no fio de alta tensão para você ver só o que acontece. Mas o irmão Branham não aconteceu.
porque o diabo tentou tirar o irmão Branham de todas as maneiras, porque o diabo sabia que aquele ministério ia trazer a noiva, aquele ministério ia trazer o eleito, ia pôr fim no ministério infernal de Satanás na terra. Ele sabia o que o irmão Branham era. Eu posso tomar aqui, quer ver? Me pega lá o 5º selo. Eu vou ler uma parte aqui do 5º selo, só um trechinho, mas deixa eu terminar isso aqui. Veja bem, qualquer pessoa que tem o Espírito Santo hoje, ela está procurando saber o que o Senhor quer comigo. O que o Senhor quer que eu faça? Eu não posso, Senhor, se eu estou andando em um caminho que não tenha agradado ao Espírito, por favor, tira-me deste caminho. Senhor, se eu estou fazendo alguma coisa que não lhe agrada, Senhor, eu quero estar exatamente bem no ponto de partida para ir embora daqui. Se eu tenho negligenciado a vontade do Senhor, corta isso completamente. Deixa-me render completamente o Senhor. Se nós entregarmos nossa vida assim a Deus, você vai orar e você vai ouvir o céu falar. Não é orar para você já, está com sono, dorme em casa, aqui na igreja é lugar de orar. Orando e bocejando. E oração? Eu não brinco com oração não, gente. Oração é uma coisa muito séria. E se você for sincero, sua oração não fica sem resposta. Deus te dá um testezinho, para ver até onde você vai. Mas Ele te ouve, Ele nos ouve. Por isso que é tempo de examinar se na verdade a minha vida, o que eu estou fazendo, está agradando o meu Senhor. Porque se não tiver, Pai, limpa isso da minha vida, porque é tempo de ir embora. Eu acredito que essa juventude nem se casar vai. Pode ter certeza que não haverá tempo para isso. Vemos todas estas coisas acontecendo. Vemos o esfriamento da igreja. Vemos a denominação crescendo, o esfriamento da igreja e as denominações crescendo. Então ele separou as duas coisas. Quando virdes a figueira e todas as outras árvores brotando, os judeus retornando à figueira, judeus retornando para sua nação, seu próprio país, nós vemos os presbiterianos, os metodistas, os batistas, luteranos, pentecostais, todas as igrejas mostrando suas folhas, reavivamento. Ele disse: apronte-se, este é o tempo. Quando virmos isso acontecer, será então quando Deus estará se preparando para chamar seus eleitos. Então, isso é uma hora de chamada? Esse é um tempo de chamada? Se não for hoje, quando que será? Eu vi você pode até procurar, que é fantástico. Fizeram uma igreja ao lado do aeroporto de Vitória. Eles não chamam mais de departamentos, chamam de campus. Sabe o que é campus na faculdade? Campus. Aí eu estava lendo, a igreja tem campus, aí comecei a ver. Senta-se 12 mil pessoas. Lago artificial. Todos os departamentos que você pensar tem lá dentro. Essa igreja começou em 2006. Tem 12 mil pessoas congregando nela. Pode puxar. Inaugurou, o camarada mostrou. Aí chama de campus. Os departamentos da igreja, né? Campus.
Então mudou, né? Ficou mais sofisticado, né? Não é mais aqui tem escola dominical, aqui tem escola das crianças e tem aula de música. Não, é campus. Vi isso ontem, da Assembleia de Deus. Veja bem. Outro sinal, disse, quando virdes as mulheres se tornando extremamente bonitas. Tem mulher feia, é? Não tem mulher feia mais não. Se ela é feia, porque ela é muito desajeitada para ser feia, né? É muito desajeitada, porque não tem mulher mais feia. Não tem mais barriga. Vai na academia e tem umas aplicações aí que deixa o corpo esculpido, né? Não tem mais mulher feia. Feia. Você tem que entender a beleza dela, né? Não é beleza. Mulher bonita está na igreja do Senhor. A mulher mais linda que já pisou na terra chamou Eva, e o homem mais bonito chamou Adão, diz o profeta. E de lá para cá foi se deteriorando. Ele disse, extremamente bonito quando virdes os filhos de Deus tomando-as como esposas. Tomando é amigando, sabe? Uma palavra bem tosca. Tomando-as por esposas e fazendo isto e aquilo mais, disse, sabei que este é o tempo, aqui estamos. Agora, algo mais que eu anotei, recordem-se das duas filhas de Ló. Sim, nós lembramos disto, lá na cidade de Sodoma. Jesus disse aqui, em Lucas 17, como foi nos dias de Sodoma. Recordem que os homens deixaram o uso das mulheres de uma maneira tal que até mesmo o ato natural da vida não era mais desejado. E é horrível dizer isto da plataforma, mas isto se algum dia houve verdade, isso deve sair daqui. E está tão ruim hoje que há dezenas de milhares, vezes milhares deles aumentando em todos os lugares, perversão sodomita, como foi naquele dia. Porque o uso natural da vida humana para se reproduzirem sobre a terra foi tão maltratado, tão abandonado, da maneira que tem sido, até que o desejo disto está caindo rapidamente. E eu digo que dentro dos próximos 10 ou 15 anos, ele quase não existirá, de maneira que está aumentando agora. E ele vai moendo daqui para frente a coisa. A intermitente de luz. Alimento espiritual no seu devido tempo. Isto faz outra mensagem. Isto faz outra mensagem, o mensageiro. O alimento espiritual está pronto, está maduro. Cada um de vocês pode ter este alimento se deseja. Se você está disposto a separar-se de toda incredulidade desta hora, se você está pronto para entrar em Cristo, entrar em suas promessas, recordem suas promessas, entrar em suas promessas, ele repete, recordem, entrar em suas promessas, em Malaquias 4, em Lucas 17:30, também em João 14 e 12, e quantas escrituras mais, dizendo Joel 2:38, ou seja, 2:28, tudo o que ele faria, ou melhor, 2:28 ele repete,
tudo o que ele faria nesses últimos dias, como disse o profeta, que haveria luz nesses últimos dias. Zacarias 14:7. Como operaria e o que faria? Todas as escrituras apontam a estes últimos dias, isso é, Cristo. Se você pode esconder-se agora nisso, nesse lugar secreto, pode comer e ver a bondade e a misericórdia de Deus. Se você está enfermo, ali há cura. Recorde, Elias, depois de haver participado da oferta de farinha, que era Cristo, e havia sustentado a casa da viúva, com ela fez descer fogo do céu e provou a descida de Deus e o espírito do profeta. Então, Elias, depois que ele trouxe Cristo para uma mulher, porque aquela farinha era a palavra, aquele azeite era o espírito, dentro de uma sombra. Quando ele trouxe o sustento para a mulher era a igreja, e aquela igreja foi alimentada. Elias fazia parte do cotidiano dela. Elias fazia parte da vida daquela mulher. E a seca ia moendo toda a nação, e uma mulher não tinha fome. Morte por todos os lados, pestes por todos os lados, e aquela mulher tinha pão. Tem uma mulher nesta noite que tem pão. Tem uma mulher nesta noite que tem vida. Tem uma mulher nesta noite que pôs Elias do lado de dentro. Tem uma mulher nesta noite, como nos dias do Tisbita, tá? Que recolheu a mensagem. E a mensagem, e você torna-se um, tá? Então aquela mulher e a mensagem de Elias tornou-se um. A mulher não tinha preocupação, não precisava fazer uma oração, era a palavra estava na casa dela. Ela simplesmente ia, onde estava a farinha, lá tinha. Ia onde estava o azeite, lá tinha o azeite. Ela não precisava pedir, Senhor, manda azeite e manda farinha. Já estava lá. Por quê? Porque lá estava a mensagem. Na minha casa, na sua casa, deve ter a mesma mensagem. Você e essa mensagem deve ser um. Amém. Então, depois que ele alimentou aquela viúva, sustentou e a livrou da morte, ele sai. Agora ele pode fazer o quê? Ele pode chamar fogo. Agora Elias faz descer fogo do céu. Agora Elias sai da casa da viúva e vai no Monte Carmelo para enfrentar todos os demônios que estavam dentro de Israel e chamou fogo. E o fogo desceu, atingiu a ponta do altar e queimou todo o sacrifício. E Elias limpou Israel, pegou a espada e limpou Israel, matou todos os falsos. Depois ele sai, vai debaixo de um pé de zimbro, até depressivo, ameaçado de morte. Pensou bem Elias com medo de morrer? É quando Deus dá uma afastadinha. Mas ele, quando acordou, tinha um pão, comeu o pão, caminhou 40 dias e atravessou o Jordão e foi para casa. É isso mesmo. Quem não tem prova, quem não enfrenta provas, não enfrenta lutas e vence ela de joelho, Deus não está contigo, meu amigo. Essa é a verdade.
Agora, o que eu queria passar aqui, só para nós termos uma ideia da grandeza da mensagem. O profeta disse, eu vou ler só o texto que corresponde a isto aqui. Ele disse assim: Deus, estou tão contente, eu não sei o que fazer. Isto não me põe aqui só para falar. Eu estou nisto também. Eu estou no meio de vocês. Veja, este sou eu. Eu tenho família. Eu tenho irmãos. Eu tenho irmãs. Eu amo o Deus do céu. Por que ele está falando isso? Abra sua mente, porque eu tenho irmão, tá? Eu tenho irmãs. Eu sou humano. Eu sou um homem. Tenho irmão, tenho irmã. Ele disse, e o Deus do céu é suficientemente bondoso para descer e revelar isso por si próprio através de visões que tem provado ser a verdade por 30 anos. Estamos aqui. Nós temos chegado. Isto é tudo. Pesquisas científicas têm provado. A vindicação da palavra tem provado isto. Estamos aqui. Você apanhou alguma coisa? Eu apenas gostaria de saber se você compreendeu. Sim, Senhor, talvez eu não gostaria de saber se você compreendeu. Ele disse, talvez eu não tenha que lhes dizer. Então, no domingo, observe maravilhoso, agora notem. Então, de acordo com a época que Deus ia libertar o mundo antediluviano, ele enviou uma águia. Lógico que ela não é. Crê você? No tempo mesmo, João na ilha de Pátimos, esta mensagem era tão perfeita, João na ilha de Pátimos, esta mensagem era tão perfeita que ele não podia confiá-lo a um anjo. Você sabe, um anjo é um mensageiro, mas você sabe que o mensageiro era um profeta. Crê você nisto? Vamos provar isto. Apocalipse 22. Anjo. Ele era o mensageiro. Mas foi um profeta que revelou todo este livro de Apocalipse para ele. Quem revelou o livro de Apocalipse a João foi um profeta. A igreja tem que ingerir isso no seu sistema. Um profeta. Apocalipse capítulo 22. No versículo 9. Estou olhando 22:9. Isto é correto? Oh, sim. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. Observe o que João viu aqui. Eu, João, sou aquele que ouvi estas coisas. Agora ele está concluindo isto.
Este é o último capítulo. E havendo-as ouvido isto e visto, prostrei-me aos pés do anjo o anjo que mais mostrava para adorar. Ele então, o anjo, veja, disse-me: olha, não faças tal. Nenhum profeta verdadeiro seria adorado, ou nenhum tipo de mensageiro. Vejam, isso é só para Deus. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. E dos que guardam a palavra deste livro, adora a Deus. Veja agora, o livro era muito importante, pois ele era a palavra de Deus. Agora, observe, e quando a palavra de Deus chega, ela tem que ser trazida através de um profeta, porque é para ele, para a quem a palavra de Deus vem. Eu esperava receber uma pergunta a respeito disso. Ele espera, mas escuta, agora eu vou ler na íntegra. Cada palavra de Deus é trazida, a Bíblia não muda seu sistema de modo algum. Veja, é a mesma coisa, isso tem que vir a este profeta que estamos esperando chegar. E observe o Apocalipse capítulo 10, verso 1 a 7. Será que eles entenderam? Será que eles entenderam enquanto ele estava pregando aqui? Esse aqui é o quinto selo. Aí ele vai ler. Vê você, perfeitamente antes de sairmos destes selos. Agora recordem, não há mais poderes para depois daquela águia. Veja, mas nenhum. Aí está falando, cada selo que abriu tinha um poder que combatia o diabo. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. A águia. Depois da águia não tem nenhum poder mais. Por que não tem mais poder? Minha gente, é simples demais. Está concluído. Leão, boi, homem e águia. Esses 4 querubins, o diabo levantava na igreja, formava um movimento da igreja e vinha um mensageiro e tirava o povo da confusão e Deus tomava para si. Mas quando chega nos dias da águia, quando chega nos dias da manifestação do Filho do Homem, que é São Lucas, São Mateus 24 e 27 que nós lemos aqui, chega neste dia, ele abre a palavra, não tem mais animal para combater. Por que não tem mais animal para combater? Porque estas 4 unções que veio, abriu a palavra nos dias do 7º anjo, revelou os mistérios, e a igreja entrou exatamente aonde está todo o poder do boi, o poder do leão, o poder do homem e o poder da águia desceu na igreja. Não tem mais animal, porque todo o poder está nela. Amém. Você pode captar isso? Todo o poder está nela. Agora, quem era o anjo de Apocalipse 22 e 9? Primeiro falou, eu tenho irmãos, eu sou um homem. Ele estava mostrando a humanidade dele, o irmão Brana. Mas aquele anjo que está em Apocalipse 19 também, no versículo 10, e Apocalipse 22 e 9, aquele anjo que João foi adorar, que tinha abrido, revelado o livro para João, disse, não me adore, eu sou teu irmão, eu sou teu conservo e de teus irmãos. Quem que era aquele grande querubim? Quem que era aquele ser celeste que abriu os mistérios para João? Depois de 2000 anos, ele tomou carne e osso e veio em nosso meio. Pode entender a grandeza desta mensagem? O que ela representa? O que ela significa, minha gente? Ela veio, aquele anjo que revelou a João, aquele corpo teofânico, neste tempo,
no nosso tempo, veio a ser um profeta chamado William Branham, chamado o sétimo anjo de Apocalipse, chamado o profeta de Elias, de Malaquias 4, Elias de Malaquias 4. Ele veio para tomar esta palavra e fazer esta igreja tornar-se a mesma palavra que ele pregou, que ele ensinou e trouxe a nós. Eu estou procurando a maneira mais simples para que você entenda, tá? Que quem revelou o Apocalipse para João foi o mesmo profeta que revelou a nós. O mesmo profeta que mostrou Apocalipse a João é o mesmo que veio a nós e revelou os 7 trovões agora. João viu, mas não escreveu, porque não podia escrever, escreveu só o símbolo, mas ele viu os acontecimentos. E tem uma coisa, quando João saiu e foi para Éfeso, a cidade de Efésios, e ele tornou-se um pastor daquela igreja, escreveu 3 livros e não falou uma palavra daquilo lá, porque ele sabia que aquilo estava selado até um determinado dia. Eu, você, nascemos para este dia. Perder isso aqui é loucura, perder isso aqui é um desvario. O que Deus mandou para nós é a sua palavra. Agora eu vou citar aqui 3 escrituras e nós vamos orar. Se você, até posso citar de cabeça. Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. É o segundo versículo menor da Bíblia, porque o menor é Jesus chorou. Eu e o Pai somos um. Depois ele fala: no princípio era o Verbo. João 1:1. No princípio era o Verbo, no princípio era a palavra. João 1:14. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então ele está dizendo que a palavra era Deus e que ele, a palavra, era o mesmo. Eu e o Pai somos um, é como dizer, eu e a palavra somos a mesma coisa. E quando nós chegamos em João 14:12, ele fala: agora, se você é a palavra, se você e o Pai se tornaram um, e se no princípio era o Verbo, e o Verbo é a palavra, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, se nós chegamos a ser a palavra encarnada, então se cumpre João 14:12. As obras que eu faço, vós farás também. E maiores de que estas fará, porque eu vou para o Pai. Então você veja a posição que nós estamos hoje. Cantar é maravilhoso, ter bons músicos, bons cantores na igreja é maravilhoso, a igreja adorar é maravilhoso, tudo que nós fazemos que compõe esse ministério. Nunca superará a palavra, nunca irá superar esta unção que veio deste sétimo anjo, ou seja, desta águia. Esta unção que veio sobre nós. Agora, quando você vê Apocalipse capítulo 12, uma mulher parada no sol, aquela mulher deu à luz o filho, sabe o que quer dizer aquilo? Aquela mulher que deu à luz o filho foi Israel, foi os judeus, a igreja judaica que trouxe o Messias. Ela parou, aonde? Diante do sol, e deu à luz um filho, e fugiu para o deserto. Aquela igreja judaica trouxe o filho, e o filho está aqui. O Filho do Homem veio na sua segunda vinda, e aqui está o ministério daquela primeira vinda, é o ministério que continua na segunda vinda, com a diferença que ali viria a igreja que estava aguardando sair da terra e se tornar semente e manifestar a palavra.
E agora, nesse tempo final, ele pega essa última semente que está no pó da terra, levanta e traz para fora, e ela manifesta o Senhor Jesus Cristo. Essa igreja hoje, ela tem a responsabilidade e o compromisso de manifestar a pessoa de Jesus Cristo. Porque essas 3 escrituras que eu citei, e tem mais, que é João 14, 12, que é João 1:1, que é João 1:14, então fala que essa igreja seria a estas escrituras. E quando chega em João 14, 12, diz: vocês farão as minhas obras e farão maior do que estas. Aí está. Por isso que quem trouxe essa mensagem não foi um anjo, foi um profeta que trouxe a João. Por isso essa mensagem veio a nós, a não o sistema do homem, mas veio a nós esta mensagem através de um profeta. Ela é vida, ela é poder, ela é o próprio Cristo, que saiu da letra desta Bíblia, encarnou nesse homem, encarnou nessa mulher, encarnou nessa igreja, para manifestar Jesus Cristo nesta hora final. Amém. Deus abençoe, meus amados, nós vamos orar. Vamos ficar em pé em nome do Senhor. O irmão Daniel justifica sua ausência por motivo de trabalho. Ele trabalha domingo também, é? Porque domingo eu não estava aqui na igreja. Eu não sei se ele trabalha domingo, estou só perguntando. Irmão Leonardo pede oração por Gabriel, que está internado. Ele teve convulsões. Fez exames, mas os médicos não descobriram a causa. Agora está no tempo, ninguém descobre mais nada. Irmã Helena agradece a Deus pelo livramento que lhe deu domingo, pois sua pressão chegou a 22. Ei, quem que é essa Helena? Qualquer dia já vai subir, hein? Qualquer dia já vai subir. 22 de pressão. Ele veio para a igreja e voltou bem. Amém, graças a Deus. Isso é um ato... E 2/7 voltou. Isso é um ato de fé, né? Graças a Deus. Ainda tem gente que confia plenamente na palavra. Irmã de... Oi. É hoje, é? Quantos anos faz isso? Não sabe? O meu genro não sabe, quando eu era casado, cadê minha mulher? Não exige de mim isso, porque nem o meu genro sabe. Irmã Dionísia pede oração por dor na garganta e renite. Já está empatada comigo, irmã. Estou na mesma condição sua. É tempo de orar? Vamos orar então? O altar é o lugar de cristão dobrar o joelho e chamar pela presença do grande Jeová. Ó grande Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, coloco essas vidas enfermas diante do Senhor. Ó grande Deus, Tu és todo poderoso, não há sequer